Estamos de volta com o programa Pauta em Debate e agora nós vamos falar com o psicanalista clínico Dr. Juarez Torres. Dr. Juarez. Prazer estar por aqui mais uma vez. Boa noite, seja bem-vindo. Doutor, nós vamos falar hoje sobre abuso emocional, que é algo que é muito comum na sociedade brasileira. O que o senhor pode falar sobre isso? Bom, vamos direto. Abuso emocional todo mundo passa de alguma forma, de alguma maneira. Existem vários níveis de abuso emocional, mas nós podemos dizer que a pessoa que sofre de abuso emocional e não se trata, com certeza ela vai abrir uma porta muito grande para todas as patologias ligadas aos transtornos mais variados. Então nós temos aí a depressão, a ansiedade, a angústia, o medo, as fobias, dependendo do nível e do histórico que a pessoa passou e a exposição que ela teve dentro desse abuso emocional. Tudo começa na infância, idade de 0 a 2 anos, 2 anos começa a ter a percepção de espaço, de 2 a 5 começa uma formação, de 5 a 7 se conclui essa formação e muitas vezes justamente de 0 a 7 só foi abuso, incompreensão, falta de amor, toque ao gesto, tempo de qualidade, palavras de afirmação. Logo, a formatação da personalidade acaba de uma maneira ou de outra sendo atingida, fazendo com que se torne um pré-adolescente sem base mínima e depois um adolescente problemático, um jovem sem rumo, um adulto dependente de medicamentos. Então, se o abuso emocional ele acontece de 0 a 7 anos, normalmente isso geralmente ocorre isso em casa, com familiares ou na escola? Começa em casa, depois pode prosseguir na escola, ou de repente o lar é muito bem estruturado, e aí a criança sai para a realidade da sociedade, onde não tem amor, não tem compreensão, muitas vezes, onde é uma disputa muito grande, onde eu já falei aqui várias vezes no Pauta em Debate, que eu sou entusiasta da educação, tive a oportunidade de várias vezes de Europa, eu sou entusiasta do sistema educacional da Suíça, então nós exigimos da escola que tenha um padrão educacional, e a escola tem um papel de conhecimento, ela tem que passar conhecimento, a educação tem que vir do lar. De repente a criança até está bem estruturada, aí de repente, ali naquele núcleo familiar, ela, ai, a minha fofinha, ai, mas é tão lindinha, quando ela chega na escola, ai, ô gorda, ou rolha de poço, ou 4 olhos, então já começa aí o bullying, já começa aí uma série de outras situações que vai começar a atingir o emocional desse futuro adulto, certo? E o que acontece? A criança muitas vezes retém essa informação. Ela não conta de imediato, papai, alguém me chamou de gorda, de rolha de poça, e todos os abusos emocionais que a gente podia falar. Num primeiro momento, retém. Conforme vai retendo, o prejuízo se instala. É como um vírus que contamina, começa a tomar conta, uma bactéria, começa a tomar conta de tudo. Então, o que acontece? Nessa formatação inicial, nessa infância, certo? Muitas vezes os pais não conseguem dar o que eles mesmos não tiveram. E a exigência é muito grande. Porque hoje nós vivemos o quê? Sob a égide da tecnologia. Então, eu tenho uma filha de 2 anos e 7 meses, e ela já sabe mexer no celular da mãe, meia contra gosto do meu, mas tudo bem. Ela mexe no celular, ela sabe tirar fotos, ela sabe localizar os vídeos que ela aparece e tudo. Às vezes o mesmo vídeo, várias vezes. Então, a tecnologia desenvolve e as relações humanas se esfriam cada vez mais. O Facebook, ele cria uma exposição, muitas vezes, de um alter ego, de uma personalidade que a pessoa não tem, mas que ela cria ali na rede social. Ficarmos sem o WhatsApp 72 horas quase gerou uma revolução no país. É incrível, né? Porque a coisa está muito artificial. Tirando os aspectos comerciais que usam a rede para isso, vamos falar de relacionamento. Esfriou. Não é mais face a face. Não é mais uma troca de palavras, de experiências. Certo? Então, conforme a tecnologia desenvolve, nós não estamos evoluindo, nós estamos involuindo. E a pessoa que passa por abuso emocional, ela tem 12 vezes mais chance de pensar em suicídio
e tentar dar vazão a esse suicídio. E 4 vezes mais ela tem a tendência a desenvolver os transtornos de humor. Logo, por quê? Ela passou pelo abuso sexual, ela não consegue administrar aquilo, às vezes ela não abriu isso para ninguém, o abuso emocional, perdão, ela não abriu isso para ninguém, aquilo foi se acumulando durante anos, e aí ela fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Então a base da educação, enfim, a base do emocional da pessoa, ela nasce dentro de casa. Exatamente. Se ela é bem preparada pelos pais, pela família, e tanto em casa, e preparando também para ela conseguir vencer a batalha do dia a dia, seja na escola, seja no trabalho, onde verdadeiramente há uma batalha diária, onde nós enfrentamos. Se ela tem esse preparo em casa e ela também está preparada para ir para o mundo, ela consegue então ser bem resolvida emocionalmente? Com certeza, você abordou perfeitamente. O que acontece? Às vezes lá no consultório tem pessoas que chegam dizendo assim, doutor, mas eu não tenho tempo para essa educação toda que o senhor está me pedindo, eu não tenho tempo. Existem algumas medidas tão simples, ninguém pode dizer que não tem pelo menos 5 minutos. Nós temos pelo menos 5 minutos. O problema é que a gente não enxerga os 5 minutos. Esse que é o problema. Aquele tempo de chegar e falar assim, filho, está tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Me dá um abraço. Iniciativas emocionais de conexão familiar. A maioria não faz isso. Então, acho que dando presentes ou pagando a escola vai estar resolvendo. Outro problema muito grande, o sentido de competição que é gerado no núcleo familiar. Então, a maioria fala assim, você tem que estudar, tem que tirar boas notas, você tem que ser o melhor. Quando a palavra tinha que ser assim, você tem que cooperar de alguma maneira para que esse mundo seja melhor. Filho, filha, você tem uma capacidade que junto com seus coleguinhas lá da escola, vocês vão transformar a sociedade. Vocês vão mudar. Então, eu não estou deixando de nutrir um desafio ou uma meta, mas eu estou lançando essas palavras de afirmação para que meus filhos, eu tenho 3 filhos, 2 enteados e uma filhinha, para que eles possam entender que eles estão sendo inseridos através do sistema educacional, para que eles possam fazer parte de um mundo melhor. Esse sentido de competição, quando sai do lar e chega na escola, e outro dia eu tive o prazer de vir aqui no Pauta em Debate, falar sobre a síndrome de reizinho, né? Quando a criança manda na família e desmanda. E eu citei que um reizinho pode encontrar outro reizinho na escola. E aí vai dar um choque. Coitado da diretora. Então, existem atitudes pequenas, como eu falei, 5 minutos, um abraço, aproveitar aquele instante, não se despedir às pressas, saber lançar uma palavra. Eu fui educado na educação antiga, não sou tão velho assim, né, mas já tenho cabelo branco, estou careca, mas tudo bem. Eu fui educado na educação do bença pai, bença mãe, tal. Eu tinha que beijar a mão dos meus tios, era uma educação bem antiga, bem rígida. Né? Então, o que acontece? Isso fez bem. Hoje em dia, um vai para um lado, outro vai para o outro, ninguém fala com ninguém. Aí chega a época do conhecimento e do despertamento sexual, não tem um diálogo dentro de casa. Aí a filha ou o filho se envolve emocionalmente, chama aquilo de amor e não é amor, é uma experiência inicial. Então, vai desconectando tudo isso. E aí o que acontece? O Brasil é o maior consumidor do mundo de calmante. Então, só acalma, não trata. E aí o que acontece? Muitas pessoas acabam se automedicando. Errado, totalmente errado isso. E aí elas não encontram solução, porque tem que tratar com terapia, tem que ir à raiz do problema. E terapia não é para quem é louco. Às vezes a pessoa chega no consultório e fala, doutor, eu estou aqui porque meu marido me mandou aqui, mas eu não sou louca. Aí eu falei, quem trabalha com louco é minha esposa, que é psiquiatra, entendeu? A especialidade dela, certo? Ela trata uma maravilha. Então o que acontece? As pessoas têm que ser tratadas. O tempo é inimigo do homem, certo? As nossas frustrações são uma barreira no meio do nosso caminho, e por aí vai. Por isso as pessoas preferem tomar calmante e não tratar a raiz do problema. E a configuração da nossa sociedade hoje, pelo jeito, propicia essa realidade, porque hoje nós temos, segundo o IBGE, famílias formadas por 3 pessoas, geralmente pai, mãe e um filho. Eu também fui educado
na rigorosa escola brasileira de 40 anos atrás, onde também pensa pai, pensa mãe, se respeitava avô, avó, tio, tia. E nós convivíamos todos juntos. Uma família grande, você tinha 3, 4 irmãos e você sabia compartilhar. E hoje, nessa configuração da sociedade, que você tem pai, mãe e filho, geralmente a criança cresce sozinha. Como o senhor falou, o síndrome do reizinho. Chega na escola, você também tem outras famílias ou outras crianças que também são filhos únicos e que também estão acostumados a ter tudo para si. A escola tem um papel muito importante hoje na resolução desses problemas. Como que a escola pode ajudar ao compartilhar, né? A ensinar as crianças a compartilhar as coisas, não ter tudo para si, enfim, essa metodologia de ensino que é o que o senhor acabou de falar um pouquinho agora, um pouquinho. Então, o que acontece? Eu sou entusiasta, como eu falei, de educação. Hoje nós exigimos dos professores que eles deem educação e conhecimento. Os professores estão mal pagos, estressados, certo? Eu volto e meia me ofereço, sabe para quê? Eu escolho uma determinada escola e eu vou para dar palestra de estresse funcional, de graça. Eu me ofereço, as diretoras agradecem, e eu vejo o nível que os professores têm passado, o estresse, que acaba sendo um abuso emocional e funcional também, por causa dessa exigência. Então, o que acontece? Os mecanismos, e aí eu não quero discutir sistemas educacionais pré-estabelecidos de acordo com cada escola, visão, estado ou município, mas eu creio que essa interação de despertamento intelectual não existe. Não existe, certo? Então nós temos grandes potenciais se perdendo, achando que os grandes potenciais estão nas escolas pagas. Muito pelo contrário, certo? Nós temos visto muitas matérias aí de nível científico, de pessoas de fora investigando o Brasil, dizendo que nós temos um potencial intelectual tremendo adormecido. Então, o que fazer? Justamente observando ali a sala de aula, o professor tentar identificar a personalidade de cada um. E aí sim, através da elaboração de um relatório mais amplo, dentro da própria escola, trabalhar essas personalidades, para que não haja choque daquele que é mais dominador e daquele que é mais submisso, mas que todos possam, através das suas carências ou necessidades, poder desenvolver o seu emocional, para que realmente a coisa não fique fora de foco como está acontecendo. E aí nós não encaramos os problemas que realmente a gente passa. Doutor Juarez, para nós finalizarmos, qual é a orientação ou a dica que o senhor dá para os pais, onde hoje nós temos várias televisões na casa, cada um com o seu computador, com o seu tablet, com o seu celular, para que essa individualidade que existe hoje dentro da família, que ela possa ser rompida e os pais possam trabalhar de uma forma melhor a educação dos seus filhos? Então, nós temos que criar regras, porque se não houver regras, vai continuar do jeito que está. A sociedade sem cada um no seu canto, com sua rede social, com seu computador, vivendo o seu mundo. É necessário que pelo menos, olha, eu vou colocar uma meta mínima aqui, pelo menos uma vez por semana, haja um momento de desligar tudo. Sentar no mesmo ambiente, conversar, brincar, se abraçar, se tocar, certo? Ah, mas eu não consigo fazer isso. Ah, mas eu não fui criado assim. É por isso que você ficou desse jeito. Esse é o problema. Se ninguém tomar a iniciativa, não vai haver uma mudança. Alguém tem que tomar a iniciativa. E os filhos esperam dos pais. E você pode usar justamente essa interação que eu estou falando como um mecanismo de reposição de algo que você não teve lá no passado e que pode ter através dos filhos. Voltando a ter aquele prazer, aquela inocência que se perdeu na sua história. Então, essa pequena, uma vez por semana, olha que meta pequenina eu estou dando para você. Uma vez por semana, desliga tudo, todo mundo junto, uma meia hora, todo mundo partilhando uma refeição, todo mundo fazendo uma pizza caseira, um corta o tomate, outro faz a massa, outro pega o queijo e faz aquela produção assim. Isso foi feito por nós. Família, nós somos uma equipe. Maravilha, doutor. Realmente um assunto fundamental para o desenvolvimento tanto das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que tenhamos adultos cada vez melhores. Maravilha. Doutor Juarez, muito obrigado. Muito obrigado, que precisar, estou à disposição do Pauta em Debate. Obrigado. Voltamos daqui a pouco com o Pauta em Debate.